Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Mecanismo aqui da Reprofit. Hoje, um episódio muito especial. Eu estou aqui hoje, não estou sozinho, mas não estou com o meu parceiro de toda semana, que é o Fernando. Hoje ele não pôde comparecer no podcast e eu vou estar aqui fazendo o episódio totalmente sozinho. Na verdade, sozinho não. Eu vou estar aqui com um convidado muito mais que especial que eu trouxe para vocês, para a gente fazer um teste hoje nesse episódio. E a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar sobre inteligência artificial e como a inteligência artificial pode ajudar ou até mesmo atrapalhar no seu dia a dia e na sociedade, no modo geral, vai ser um bate-papo sobre isso. Então vamos lá, se apresenta aí, com quem que eu estou falando hoje no episódio? Olá, pessoal. Aqui é o GPT, o assistente virtual da OpenAI. Estou muito feliz de estar com vocês hoje para discutir esse tema fascinante que é a inteligência artificial. Vamos explorar juntos como a IA está impactando nossas vidas em 2024 e se ela realmente é útil ou apenas mais um hype. Estou ansioso para esse bate-papo. Vamos lá, vamos conversar. E lembrando que eu não estou aqui com o meu sócio, Fernando Ferreira. Você vai ser tão bom quanto ele na ajuda aqui do programa? Vou fazer o meu melhor para ajudar e tornar essa conversa interessante e informativa. Vamos começar? Bom, vamos lá. Então, como ele disse, vamos para o nosso episódio. Bom, começando aqui. Qual o primeiro tópico que você quer abordar? Então, vamos falar aqui. A gente preparou uma pauta bem interessante sobre o tema. Então, vamos falar sobre qual que é o potencial hoje em 2024, sendo que muitas inteligências artificiais, como a do Google, ou até mesmo como a do ChatGPT, que eu estou conversando aqui hoje, como ela pode trazer facilidade para o nosso dia a dia. De maneira básica, o que a nova versão do ChatGPT traz de diferente? Ótima pergunta. Em 2024, o ChatGPT avançou bastante em termos de capacidade de compreensão e geração de texto. Algumas das principais melhorias incluem: 1. Compreensão contextual. A nova versão tem uma melhor compreensão do contexto das conversas, o que permite respostas mais precisas e relevantes. 2. Maior personalização. Agora é possível ajustar as respostas para serem mais alinhadas com o estilo e as preferências do usuário. 3. Integração aprimorada. O ChatGPT pode ser integrado a mais ferramentas e plataformas, facilitando seu uso em diferentes aplicações, desde assistentes pessoais até suporte ao cliente. Eficiência e velocidade. Respostas mais rápidas e eficientes, tornando a interação mais fluida e natural. 5. Segurança e privacidade. Melhorias significativas em segurança e proteção de dados, garantindo que as informações dos usuários sejam tratadas com maior cuidado. Essas melhorias tornam o ChatGPT uma ferramenta ainda mais poderosa para auxiliar em tarefas cotidianas, aprendizado e até mesmo em tomadas de decisão. Pô, vocês viram aí que realmente ele consegue responder o que eu pergunto de maneira bem clara, né? Claro, né? Se você usa o ChatGPT no dia a dia, você até percebe essa estrutura que ele faz de fazer a enumeração dos tópicos, da maneira que ele responde, mas eu acredito que é um avanço muito grande. Eu sou um usuário há muito tempo da Alexa, e eu vejo que se a Amazon começar a investir nessa questão também de inteligência artificial para com que a Alexa fique mais inteligente e ajude a gente no dia a dia, e ela já faz muitas coisas, né? Mas eu acredito que ela não está aos pés ainda no ChatGPT, nessa questão de compreensão e geração de resultados. Ela pega muitos resultados ali do Google e não personaliza tanto para o usuário. Não é uma coisa tão interessante de você utilizar no dia a dia. Mas eu vejo que se a gente tiver esses assistentes pessoais que estão sendo lançados, como por exemplo, há 2 semanas atrás o Google lançou o Gemini. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o lançamento do Gemini, mas é uma inteligência artificial que ela faz tudo que o ChatGPT faz, de forma que ele já fazia antes, mas agora o mais interessante é essa questão da conversação que foi implementada nela. Então até teve um vídeo de demonstração de uma criança aprendendo junto com o Gemini e ele dando uma aula, propriamente uma aula realmente sobre um tema ali escolhido. Então, e com vozes reais, bem realistas. Então, a gente está tendo muito avanço no dia a dia e muita gente ainda não está utilizando a inteligência artificial, porque é normal isso, não é algo novo. Muita gente não entendeu ainda como utilizar no dia a dia. E eu vou até dar algumas dicas de como que eu uso aqui, sem aquele papo furado de dá para fazer tal coisa, algo muito específico que às vezes você não vai utilizar.
mas eu vou dar algumas dicas aqui de como que eu uso no meu dia a dia o ChatGPT ou o Gemini ou outras ferramentas, mas eu vou falar mais aqui sobre o ChatGPT, que é a ferramenta mais acessível para todo mundo, que todo mundo está mais acostumado, de como que eu utilizo para facilitar no meu dia a dia. Isso é muito interessante. Então, começando até essa lista sobre as sites formas de utilizar a inteligência artificial no dia a dia, essa lista que eu não criei no ChatGPT é uma lista que eu parei um pouquinho e vi o que eu uso no meu dia a dia para dar de dica para você. Então vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre o primeiro uso que eu faço muito, porque é algo que eu não domino, é algo que eu vou ser sincero para vocês, não domino, não tenho uma dominância completa nessa questão de Excel. No Excel, eu nunca consegui fazer aquelas fórmulas, nunca consegui entender como funciona muito bem o Excel. Sei fazer o básico, né? Mas quando eu preciso fazer algo mais avançado, aí eu chego e peço o ChatGPT, que ele ajuda bastante na criação de fórmulas, eu falar, eu tô com esse problema aqui, eu quero resolver dessa forma, e eu quero que o resultado dê esse que eu tô buscando. Então, se você também tem dificuldade, ou se você está aprendendo, e até mesmo usa essa dica para você aprender outras coisas, tá, no seu dia a dia, não só o Excel, mas você está tentando fazer alguma coisa, algum programa, alguma coisa assim do tipo, e você está precisando de uma dica específica, usa o ChatGPT para isso, para criação de fórmulas no Excel. É o que eu uso muito, muito mesmo no meu dia a dia. Quando eu preciso usar o Excel para algo mais avançado, eu vou lá e peço exatamente o que eu preciso, que ele me dá a fórmula de forma bem prática mesmo. O que você tem a dizer sobre isso? Fala aí de forma bem resumida, tá? Não enrola muito não, ChatGPT. Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Bom, ChatGPT não deu a resposta, eu vou continuar aqui na nossa lista. O segundo ponto que eu vou colocar é ideias para a criação de conteúdo. Pessoal, por que eu estou colocando ideias e não o conteúdo total aqui para vocês? Eu já fiz alguns testes e o ChatGPT acaba deixando o conteúdo muito, como que eu posso dizer? Muito raso. Eu acho que essa é a palavra, muito raso e não chega a aprofundar. E outra palavra que eu quero colocar também aqui é personalidade. O ChatGPT não imprime a sua personalidade, como você fala, a sua maneira de se expressar, ele não consegue imprimir isso ainda tão bem. Até mesmo porque para ele fazer isso, ele teria que ter muitos dados sobre você, muitos dados sobre coisas que você já escreveu, vídeos seus, enfim. Ele teria que ter muitos dados para ele falar da forma que você quer e se expressar também da forma que você quer. Então, para que eu uso o ChatGPT na criação de conteúdo? Principalmente ideias. Ele é muito bom para gerar ideias para os seus artigos, para os seus posts, para os seus vídeos. Aqui a gente usa, até mesmo no podcast, a gente pede ideia para ele. Porém, o conteúdo a gente não faz com o uso dele. Eu não acho que fique tão bom, não fique tão personalizado. Mas em questão de ideia, talvez estruturar um roteiro, uma pauta, ficar legal. Porém, o conteúdo em si, não usa o ChatGPT ou tenta personalizar o máximo possível e depois dar o seu toque. E aí, até continuando nessa questão de criação de conteúdo, eu acho ele muito bom para você. Aí eu vou falar do terceiro tópico, que eu uso também nessa questão da criação de conteúdo, que é a revisão de texto. Às vezes, no dia a dia, a gente está tão atarefado que a gente precisa escrever algum texto, mandar alguma mensagem para alguém, ou até mesmo a gente está criando algum artigo, algum conteúdo, e a gente não está com tempo suficiente e nem com a cabeça, né? Às vezes a gente tem que estar muito concentrado para revisar um texto, para fazer a edição de um texto de forma que fique ali sem nenhum erro, que é bom, né? A gente trabalhar de forma revisada, sem mandar erros ortográficos, esse tipo de coisa. Então é o que eu uso muito. Às vezes eu estou na pressa, escrevo um texto rápido, não estou com tempo de revisar, ou escrevo um texto que eu quero dar outro tom. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu estou tendo que mandar uma proposta comercial para algum cliente via WhatsApp, e eu escrevo ali na mensagem, porém eu quero dar um tom mais profissional. Então eu peço para o ChatGPT dar esse tom para mim, que eu não consegui ali escrever porque eu estava atarefado ou isso demandaria mais tempo. Então, vou dar um insight para vocês. Começa a pensar no uso do ChatGPT para coisas que vão livrar o seu tempo, que você estaria perdendo ou tendo que investir mais tempo em coisas que não vai trazer resultados assim tão grandes você focar. Por exemplo,
parar um tempão para escrever um texto de uma proposta de forma profissional, com todas as palavras ali certinhas, sendo que você pode escrever a base e ele corrigir para você. Então, esse é uma solução que eu uso muito no meu dia a dia. E aí, outra solução que eu vou dar aqui para vocês, que é um exemplo que eu faço muito por aqui, é às vezes quando eu tenho que tomar uma decisão, e uma decisão que ela muitas das vezes é lógica, não uma decisão emocional. Eu não vou perguntar de ChatGPT se eu devo me casar ou namorar, enfim, essas coisas você tem que tomar. Mas às vezes a gente tá precisando tomar uma decisão técnica e a gente precisa de algo mais claro na nossa mente. Então, eu uso muito o ChatGPT para problemas diários que a gente pode solucionar de maneira técnica. Então, por exemplo, qual que é a melhor opção de eu usar aqui na minha casa? Luz de LED ou luz de convencional? Aí ele vai lá e me diz qual que é as vantagens de uma e de outra. Eu quero saber qual que é o consumo que eu vou ter se eu colocar uma luz de LED ou trocar todas as luzes da minha casa por LED. Enfim, coisas que são técnicas, coisas que são, eu vou colocar entre aspas, fáceis de se resolver, porém que precisa de uma especificidade técnica sobre o assunto. Eu acho que o ChatGPT é ideal para você estar ajudando no seu dia a dia para tomar decisões técnicas, emocionais, pessoal. Por favor, procure um amigo, um psicólogo para te ajudar a tomar essas decisões mais emocionais, mas soluções de problemas técnicos ajuda muito mesmo se você não tá com tanto tempo para pesquisar, ir no Google, assistir um vídeo. Eu acho que é interessante você usar o ChatGPT para listar ali os prós e contras de uma decisão ou de uma escolha que você tem que fazer. Então, o quinto, comunicação com o cliente. Gente, isso aqui é primordial que eu uso no ChatGPT. Às vezes a gente tem que explicar algo para o cliente e muitas das vezes a gente tem que explicar de forma mais esmiuçada ou com mais cuidado. Enfim, o Fernando, eu sei que às vezes ele utiliza isso quando ele tem que mandar alguma questão para algum cliente que é um pouco mais delicada, vai mexer talvez um pouco com o emocional do cliente, algo que o cliente não esteja esperando, até mesmo porque ele vem da área da advocacia, né? E muitas das vezes as decisões que acontecem, às vezes não são favoráveis ou são favoráveis, enfim. Ou até mesmo ele está falando com alguém que não é o cliente dele, que ele tem que comunicar a decisão que o cliente teve êxito e o outro não teve. Enfim, tem dezenas de probabilidades nessa questão. Porém, o que eu quero dizer aqui para vocês é que às vezes a gente tem que falar de maneira mais polida com o cliente ou de maneira mais pisando, eu diria assim, entre aspas, pisando em ovos de forma mais cuidadosa para entregar a informação para o cliente. Então, eu diria que você utilizar o ChatGPT para isso é muito importante também. Você escrever um texto ali base e falar assim, o meu cliente ele tem um perfil X, eu preciso que você explique com cuidado esses pontos, porque ele vai dar uma resposta mais completa e também você não vai perder tanto tempo fazendo esses textos ou essa comunicação mais elaborada, tá bom? E aí, o sexto tópico é a questão do aprendizado e ensino. E aí, vamos falar aqui com o nosso amigo GPT, vamos ver se ele vai responder. Eu vou fazer essa pergunta para ele. Olha, ChatGPT, o que você diz, como que o ChatGPT pode ajudar em aprendizado e ensino, principalmente de crianças? Ótima pergunta. O ChatGPT pode ser uma ferramenta poderosa no aprendizado e ensino de crianças de várias maneiras. 1. Assistência com dever de casa. Pode ajudar as crianças a entender conceitos difíceis, responder perguntas sobre diferentes matérias e até fornecer explicações detalhadas. 2. Tutoria personalizada. Oferece tutoria personalizada com base no ritmo e estilo de aprendizado da criança, ajudando a progredir de acordo com suas necessidades individuais. 3. Conteúdo educacional interativo. Pode criar jogos educacionais, quizzes e histórias interativas, que tornam o aprendizado mais divertido e envolvente. E eu acredito, pessoal, que essa resposta do ChatGPT foi muito boa. A única coisa que eu não gosto é essa questão de listagem que ele faz. Talvez se eu falar aqui para ele não listar, talvez ele responda de maneira que ele não liste, porque fica pouco convencional, né? A gente não responde se falando 1, 2...
E aí fica um pouco engessado a maneira que ele responde. Mas essa questão que ele disse de ensino, principalmente para crianças, foi onde o Google bateu bastante, né? No lançamento do Gemini, que ele mostra na prática como isso pode beneficiar alunos, principalmente aqueles que muitas vezes não vai ter acesso a um professor particular para os estudos. E se ele consegue ensinar até para uma criança que às vezes tem que aprender conceitos básicos e muitas vezes complexos para a idade dele, imagino também que para adultos que querem aprender algo mais técnico, algo mais complicado, ele possa ajudar bastante também. Então, eu acredito que, pessoal, se você quer aprender, quer utilizar no ensino, o ChatGPT é muito bom, principalmente essa parte de conversação, porque você está tendo uma conversa com ele, uma conversa que flui, acaba fluindo, sim, e às vezes você consegue absorver bem mais do que você está lendo ou está pesquisando no Google, esse tipo de coisa, porque você está tendo uma conversa. E eu acredito que muito para frente a gente vai ter conversas muito mais naturais, muito mais rápidas do que a gente está tendo hoje. Hoje a gente até tem uma conversa bem fluida, porém eu acredito que vai ser algo muito mais real time, sabe? E aqui por último, que eu vou colocar algo que eu uso bastante no meu dia a dia, eu aconselho também que vocês usem com cuidado, né? Pesquisem sempre, mas eu uso muito ele como assistente pessoal, principalmente na minha área de treino, dieta e saúde, e alguns conselhos técnicos também. Então, vamos dar um exemplo aqui. No começo do ano eu comecei a treinar na academia musculação e eu precisava montar o treino ou estava precisando de dicas de execução ou dicas de como montar o treino e até mesmo como montar a dieta. E o ChatGPT me ajudou muito nessa questão de montar o treino. Então eu montei um treino utilizando o ChatGPT, claro, né? Não só o ChatGPT, mas pesquisando também no YouTube, vendo vídeos, mas usando o ChatGPT como uma base para ele me indicar um treino bom para o meu objetivo. E ele conseguiu me indicar. Depois eu acabei falando com os personagens da academia, mostrei meu treino para eles. Eles falaram: caraca, tá legal o seu treino. Foi você que montou ou você pediu ajuda para alguém? Eu falei: não, usei o ChatGPT para montar esse treino. E acaba sendo bem legal essa questão de montar o seu treino, montar a sua dieta também, dele dar as calorias que você deve comer. Então, utilizar ele como assistente pessoal, acredito que é uma coisa muito boa que você pode utilizar no seu dia para você poupar tempo e também ter um acompanhamento que você não teria. Muitas vezes você não pode contratar um personal, não pode pedir para alguém montar uma dieta para você, ou você tem dúvidas que você não consegue pedir para um profissional de nutricionista, porque muitas das vezes a gente passa no nutricionista de um plano de saúde, não tem acesso ao WhatsApp, a não ser que seja um profissional que disponibiliza o WhatsApp, mas muitas das vezes você não quer ficar enchendo o saco do personal ou da sua nutricionista, porque o trabalho às vezes deles não é nem isso, esse atendimento diário. Mas é muito bom você ter essa possibilidade de você tirar suas dúvidas de maneira prática. Então eu utilizo muito isso no meu dia a dia. E aí, pessoal, uma coisa que eu queria falar também para vocês, que eu pensei nessa semana inteira, eu tô gravando no final de maio e a gente teve, né, acho que todo mundo sabe, no Brasil inteiro soube, sobre a questão do desastre que teve no Rio Grande do Sul, que afetou muitas pessoas. E no último domingo, do dia que esse podcast está sendo lançado, teve uma matéria no Fantástico falando sobre a questão dos golpes que tiveram utilizando a inteligência artificial. Então, o que eu digo para vocês? A inteligência artificial, sim, é muito boa, porém, eu digo para vocês, tomem muito cuidado com o que vocês consomem e com o que vocês, principalmente, veem nas redes sociais. Teve um caso que o Fantástico expôs, mas isso eu sei que acontece há muito tempo atrás, em diversos golpes, mas acabou indo para a grande mídia agora. Que copiaram a voz de um famoso, influente ali na região, pedindo doações em nome dessa pessoa que era muito conhecida, que a voz é muito característica também. Eu vou até falar o nome aqui, é o dono da Havan, que é uma loja muito forte no sul do país. E muita gente caiu no golpe de que o dono da loja Zavan estava pedindo dinheiro, porque estava a voz dele ali. E para quem é descuidado, ou nem descuidado, nem a palavra, quem não está atento, muitas das vezes vai na intenção de ajudar e acaba caindo num golpe,
porque ela não consegue perceber a nuance da voz, não consegue perceber que a voz está natural. Então, ela vai muito na emoção, muito de, putz, eu vou fazer isso, ou ela viu uma oferta muito boa e quer comprar porque ela tá vendo ali a voz de alguém. Então, o que eu digo para vocês? Hoje a gente ainda consegue identificar muito bem se é uma pessoa realmente falando ou se é uma inteligência artificial. Pelo menos eu tenho esse feeling de perceber. Eu acho que não é tão difícil de perceber assim. Porém, pessoas de mais idade, pessoas que não conhecem muito bem, vê aquilo, ouve e acha que, não, aqui é ele mesmo falando e toma um golpe. E isso está acontecendo muito, né? Criação de imagem, criação de cópia de vozes, né? Até mesmo você vê o ChatGPT, ele consegue falar de forma que daria para enganar, daria para se passar por outra pessoa. Talvez ele fale com um pouquinho de sotaque ali, né? Mas mesmo assim é algo que impressiona, principalmente se você não tem conhecimento. Então, eu digo para vocês, o ChatGPT e a inteligência artificial vai roubar, sim, empregos, porém eu acredito que ele vai criar outros empregos também em algumas áreas e vai ajudar muito também. Porém, fica atento com o problema que está dando hoje, que é essa questão de fraudes, de golpes, pessoas que ligam com voz alteradas por IA para você, fingindo ser outra pessoa. Isso também acontece fora do país. Eu não sei se no Brasil está acontecendo ainda, então isso provavelmente vai chegar ainda no Brasil. Esse tipo de golpe com alteração de voz, que pode se passar por uma pessoa da sua família. Enfim, esse é o real problema hoje da inteligência artificial para você tomar cuidado. São os golpes, são as fraudes bancárias, pessoas tentando tirar o seu dinheiro de todas as formas e utilizando as IAs para isso. Eu diria que essa questão dos empregos, vai demorar bastante ainda, principalmente aqui no Brasil. Tem muito campo para explorar ainda, vai ter regulamentações. Então, o grande problema hoje da inteligência artificial que você tem que tomar cuidado mesmo é isso, golpes e fraudes. Então, ficar muito atento, estuda. Se você vê algo muito tentador na internet também, desconfie, porque nunca é tão fácil assim, nunca é tão barato as coisas, se você vê uma oferta muito grande. Inclusive, algumas semanas atrás, um amigo meu mandou para mim um print, eu acho que foi um print, do Mercado Livre, que está dando um golpe. Então, não utilizando as IAs nesse caso, porém é um golpe que acontece muito de uma oferta muito boa ali de um celular por R$150, porque é o estoque limitado, enfim, promoção da Motorola, e as pessoas caem. Eu falei, olha, isso está claro que é golpe, é só você olhar o link que está o site, não o site oficial do Mercado Livre, é claro que é um golpe. Então, até mesmo uma pessoa que é jovem, está atenta a essas questões, acabam se iludindo nessa questão de cair em golpes, porque é fácil as pessoas criarem esse tipo de coisa, ainda mais hoje com IAs. Então, esse é o meu recado sobre inteligência artificial. Se é realmente útil, para mim é sim útil, pode ser para você, e tome esses cuidados, é claro. Eu acho que hoje é o maior cuidado que você tem que tomar com elas, essa questão que eu disse aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio solo não, né, que eu usei o ChatGPT aqui para me ajudar, já que o Fernando não estava aqui hoje comigo. Então, até o próximo episódio e valeu!